Bem-vindos à nossa unidade 4, Elementos de Direito Administrativo. Conceito de direito administrativo. Para o estudo do direito administrativo, é necessário partir de uma definição de direito administrativo. Portanto, direito administrativo é o conjunto de regras que regulam harmonicamente as atividades da administração pública. Lembrem-se, administração pública, tratando do funcionamento e da organização dos serviços públicos necessários à promoção do bem comum. Autonomia. O direito administrativo é um ramo do direito público interno. É um ramo do direito público, pois cuida da coisa pública, do que é do povo, da res pública, em latim. E é interno, pois simplificadamente, é interno ao nosso país. Fontes, lembram-se? Temos a lei como fonte primária e imediata do direito e como consequência do direito administrativo. Temos a doutrina, a jurisprudência, o costume, que são fontes mediatas e secundárias do direito e, como consequência, do direito administrativo. Princípios do direito administrativo. Também merece destaque os princípios do direito administrativo elencados no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. São eles: a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Um bizu para vocês. Qual é a palavra que aparece em vermelho, em destaque? Vocês estão identificando? Qual é a palavra? Isso mesmo, limp. Um bizu para vocês memorizarem. Limp. Perceberam? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o famoso limp do artigo 37. Não esqueçam. Legalidade. O administrador público está em toda a sua atividade funcional sujeito aos mandamentos da lei. Não esqueçam, aos mandamentos da lei. Ou seja, a legalidade indica que a administração pública só poderá praticar aquilo que a lei permitir. Somente aquilo que a lei permitir. Impessoalidade. No gerenciamento público, não há margem para a expressão da vontade meramente pessoal do administrador. O administrador público tem que ser impessoal, pois ele está lidando com a coisa pública, com a res pública. É o nosso dinheiro que está ali na administração. Dinheiro do povo. Por exemplo, no cotidiano de uma escola, o diretor dispõe de uma margem limitada para o exercício de sua vontade. O limite é dado pela legalidade dos atos que pratica.
Se ele dispõe da prerrogativa de indicar pessoas de sua confiança para ocupar outros cargos de gestão, elas só poderão ser nomeadas se atenderem às exigências legais, se atenderem às exigências da lei, princípio da legalidade aqui também, de cada cargo, tais como escolaridade, formação técnica adequada, ser ou não do quadro permanente, etc. Moralidade. Não poderá desprezar a ética em sua conduta. Ética, valores éticos. O bom administrador, reconhecendo as fronteiras entre o lícito e o ilícito, o justo e o injusto. O administrador público tem que ser moral, ele não pode ser imoral. Publicidade. Todo ato administrativo, a princípio, deve ser oficialmente divulgado, deve ser publicado. Todo ato administrativo deve ser publicado, por exemplo, no Diário Oficial da União, no Diário Oficial dos Estados. Tem que ser publicado, tem que haver essa divulgação dos atos administrativos. Eficiência é a execução das atribuições de uma função pública com competência, presteza, perfeição e rendimento funcional. Tudo isso a favor do povo, para favorecer o povo. Outros princípios. Podemos citar a finalidade. Qual a finalidade da administração pública? É o bem público. A continuidade. Tem que ser os atos têm que ser contínuos. A indisponibilidade. O administrador público não pode dispor de um computador, por exemplo, de um órgão público. Autotutela é a capacidade que a administração pública tem de se auto-organizar. Supremacia do interesse público sobre o privado. Importantíssimo princípio. O interesse público está acima do interesse privado. O interesse coletivo da sociedade está acima do interesse individual. Igualdade. Motivação. Os atos administrativos têm que ser motivados. E o administrador público tem que dizer por que está fazendo tal coisa. Ele tem que motivar aquilo. A administração pública é o conjunto de atividades desempenhadas ou dirigidas pelas autoridades e órgãos do Estado, com o intuito de promover o bem comum da sociedade. Supremacia do interesse público sobre o privado. Agentes públicos. Em seguida, trata o módulo de classificar alguns elementos específicos da administração pública. Nessa série de definições, identificamos a figura dos agentes públicos, que é todo aquele que exerça funções estatais enquanto nesse exercício. Funções estatais. Categorias de agentes públicos. Temos os agentes políticos, que são os componentes do governo nos primeiros escalões. Temos os servidores públicos, que são aqueles concursados. Temos os agentes honoríficos, são os cidadãos
convocados, designados ou nomeados para prestar transitoriamente. Não esqueçam, prestar transitoriamente determinados serviços para o Estado. Como, por exemplo, o jurado. O jurado está transitoriamente no tribunal do júri. O mesário eleitoral. O mesário está transitoriamente durante a eleição, durante o período eleitoral. E por último, os agentes delegados. Serviço público. Todo administrador público está submetido ao regime jurídico administrativo, que constitui por prerrogativas e sujeições. Toda atividade que o Estado assume, direta ou indiretamente, com o intuito de satisfazer as necessidades coletivas e promover o bem comum. Poderes administrativos. Administração direta. São os estados, Distrito Federal, municípios. Constituída pelos serviços integrados na estrutura administrativa do poder público, como os ministérios de Estado, secretarias estaduais e municipais. Administração indireta. Temos as autarquias, que são entidades criadas por lei específica, tendo personalidade jurídica de direito público. Atentem bem. Personalidade jurídica de direito público. Um exemplo, o Banco Central do Brasil, Bacen. É um exemplo de autarquia. 2. Empresa pública. São entidades jurídicas de direito privado. Entidades jurídicas de direito privado. Personalidade jurídica de direito privado. Porém, um detalhe, o capital de uma empresa pública é 100% público. É 100% dinheiro do Estado, como por exemplo a Caixa Econômica Federal. O capital da Caixa Econômica Federal é 100% público, porém a Caixa Econômica Federal possui personalidade jurídica de direito privado. Sociedades de economia mista são dotadas de personalidade jurídica de direito privado, criadas por lei para a exploração de atividades econômicas. O exemplo clássico é o do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um exemplo de sociedade de economia mista. É mista porque parte do capital é estatal e parte é privado. Porém, a personalidade jurídica é de direito privado. Fundação pública. São entidades mantidas pelo poder público com patrimônio próprio e finalidade assistencial, científica, artística, técnica, entre outras. Poderes e deveres do administrador público. São poderes e deveres do administrador público, por exemplo, o dever de agir, ser eficiente e principalmente o dever de prestar contas de todo e qualquer ato da administração. Os poderes exercidos pelo agente público são usados normalmente como atributos do cargo ou da função, não sendo privilégio da pessoa que o exerce. Lembram do princípio da impessoalidade? Está aqui uma aplicação. Os poderes
dos agentes públicos são usados como atributos do cargo ou da função, não sendo privilégio da pessoa que o exerce. Deveres: dever de agir, dever de eficiência. O administrador público tem que ser eficiente, pois ele está lidando com a coisa pública. Dever de probidade. O administrador público ele tem que ser probo, tem que ser correto, íntegro, certo. Dever de prestar contas. O administrador público está lidando com dinheiro público, então ele tem que prestar as contas. Atos administrativos. Os atos praticados no exercício da administração pública, eles devem ser praticados sempre com o objetivo do bem-estar da sociedade, sempre tocando nesse aspecto da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Classificação dos atos administrativos. Quanto ao objeto, temos os atos de império, em que a administração pública impera. Os atos de gestão, não há coerção, não há imposição. Os atos de mero expediente são aqueles atos praticados pela administração pública no dia a dia. Quanto ao regramento, temos os atos vinculados ou regrados. Aqui o administrador público só pode praticar aquilo que está na lei, ipsis literis em latim, de acordo com a lei. Não há margem de liberdade para o administrador público. Atos discricionários. Nesse caso, o administrador público possui uma pequena margem de liberdade. Atentem bem, uma pequena margem de liberdade, porém dentro dos limites da lei. Quanto à eficácia, temos o ato válido, o ato nulo, o ato inexistente. Quanto à espécie, temos os atos normativos, os ordinários, os negociais e os punitivos. Atos normativos. Decretos são os expedidos pelos chefes do Poder Executivo, Presidente da República. Regulamentos. Instruções normativas são expedidas pelos ministros de Estado. Os regimentos, que cuidam do funcionamento dos órgãos da administração pública. Por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho do Piauí possui um regimento interno. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí possui o seu regimento interno. O Tribunal de Justiça do Piauí possui o seu regimento interno. Resoluções são os expedidos pelas altas autoridades, diferentes dos chefes do Poder Executivo. Temos as deliberações. Atos ordinatórios. Temos as instruções, as circulares, as portarias,
Você já deve ter visto as portarias, alguma portaria. As ordens de serviço. Os ofícios, muito utilizados. Os despachos administrativos.